Nesta aula vamos ver 3 preparações ao microscópio, um corte da bexiga, do rim e um corte do fígado. Como se devem lembrar, o aparelho urinário é constituído por 2 rins, um ureter, a bexiga e a uretra. A parede da bexiga é uma parede espessa, uma vez que é um órgão oco com grande capacidade de aumentar e diminuir o seu volume. É constituído por um epitélio de transição, um epitélio estratificado de transição, como já vimos numa das aulas anteriores, uma camada de tecido conjuntivo, que se designa uma camada lâmina própria, uma camada de músculo liso, uma camada muito espessa, e por fim, na parte mais externa, o tecido conjuntivo, que forma a camada chamada camada adventícia. Aqui podem ver um corte de uma preparação de bexiga em corte transversal, que vamos conseguir ver as diversas camadas. Como podem ver aqui, no número 1, que eu indico aqui com o ponteiro, o número 1 temos o epitélio estratificado de transição, que nós já vimos numa aula anterior, e o número 2, o tecido conjuntivo, constitui a camada que se designa lâmina própria. O conjunto do epitélio com a lâmina própria forma a mucosa da bexiga. A seguir, andando mais para a parte externa da parede, conseguimos ver o tecido muscular liso, uma camada bem espessa, constituída por feixes de fibras musculares, que são separadas aqui pelo tecido conjuntivo. Mas vamos ver numa próxima preparação que se vê um bocadinho melhor. Novamente aqui, o número 1, o epitélio estratificado de transição, no número 2, o tecido conjuntivo, e depois aqui a ver-se aqui os feixes, então são fibras musculares lisas em conjunto, com várias orientações e que estão separadas por fibras de colagênio. Na verdade, estes espaços brancos não são artefactos da preparação em que separam-se, portanto, as fibras musculares acabam por se separar. Na próxima figura vemos com maior ampliação o epitélio, novamente estratificado, transição, e o número 2, o tecido conjuntivo e a lâmina própria, novamente aqui o tecido muscular liso. Portanto, é muito simples de distinguir. Nesta fotografia consegue-se ver com mais detalhe, com maior ampliação, o epitélio. Na verdade é um epitélio estratificado, como eu disse há pouco, com várias camadas, vê-se bem aqui os núcleos, e é de transição, uma vez que quando a bexiga está vazia, as células têm este aspecto mais cilíndrico. Se a bexiga estivesse cheia, as células seriam mais pavimentosas. E aqui novamente a lâmina própria, vê-se muito bem as fibras musculares lisas. Notem que uma fibra muscular lisa é uma célula muscular e aqui, por exemplo, vemos o núcleo de uma célula muscular lisa. Ora bem, outra preparação que vão ver, nesta preparação, na fotografia desta preparação, conseguem ver muito bem a distinção histologicamente entre a lâmina própria, que é tecido conjuntivo, e o músculo liso. Portanto, vê-se pela diferença pela cor e pela densidade de células e a forma das células. Como podem ver aqui. A seguir vamos ver a segunda preparação que vão ver vai ser um corte do rim. E como sabem, o rim é um órgão, não é um órgão oco, como era a bexiga, mas é um órgão compacto e é constituído por uma zona mais periférica, que é a chamada cápsula, que é constituída por tecido conjuntivo denso, uma zona cortical ou córtex renal e uma zona medular mais interior. Ora bem, vamos ver um bocadinho a constituição destas partes do rim. Ora, neste slide temos aqui um esquema da estrutura do rim, com mais detalhe. Como eu já tinha dito há pouco, ou seja, é constituído pela zona do córtex, pela zona da medula, e na verdade toda esta estrutura é formada pela unidade funcional do rim, que são os nefrónios. Existem milhares, se não milhões de nefrónios. Está aqui representado um nefrónio, está aqui representado outro nefrónio, e a estrutura do nefrónio é diferente da sua localização, conforme seja no córtex ou na medula. Mas vamos ver aqui com mais atenção. Ora bem, o nefrónio inicia-se com uma zona onde vai ocorrer filtração, ou seja, é o corpúsculo renal, que inclui o glomérulo de Malpighi e a cápsula de Bowman. E aqui o glomérulo não é mais do que a zona onde existem as arteriolas. Depois o tubo renal continua pelo chamado tubo contornado proximal, é proximal, portanto é junto ao corpúsculo, é contornado porque tem algumas voltas, e depois daí
passa para a medula, formando a ansa de Allen. Portanto, o tubo continua, passa a ser chamado tubo contornado distal, que depois vai-se ligar aos tubos, neste caso ao tubo coletor deste nefrónio e de outros nefrónios. Portanto, e daí vamos ver estruturas diferentes no córtex e outras estruturas diferentes na medula, como já posso mostrar mais à frente. Só relembrando, que certamente já falaram nisto, ou seja, no nefrónio ocorrem diversos mecanismos, ou seja, existe a arteríola à frente que passa o sangue, aqui estará o glomérulo, e aqui vai haver ocorrer filtração para dentro do nefrónio, para dentro do tubo coletor, neste caso aqui mais especificamente para o tubo proximal. Daqui poderá ocorrer ainda reabsorção, isto é, alguns dos componentes que estão neste filtrado passar novamente para a corrente sanguínea, ou ao contrário, mais à frente, aqui ocorrer ainda alguma passagem de componentes do sangue para o nefrónio. Portanto, isto são os 3 passos: filtração, reabsorção e secreção, e que no final vai resultar a urina. Ora bem, mas vamos ver em relação à histologia do nefrónio. Portanto, como eu disse há pouco, aqui estão os vários componentes de um nefrónio e que histologicamente são diferentes. Inicialmente temos aqui a cápsula de Bowman, ou seja, com o glomérulo Malpighi aqui, e na verdade está aqui com um esquema ampliado. Podem ver que em termos de histologia, este folheto parietal, esta zona aqui da cápsula de Bowman, é constituída por epitélio simples pavimentoso. Nós vamos ver muito bem na preparação. Depois a seguir aparece o tubo contornado proximal, que é constituído por epitélio simples cúbico com a chamada orla-escova, que não é mais do que microvilosidades. Portanto, nós aqui estamos a ver em corte transversal, portanto vamos ver vários cortes transversais de tubos contornados proximais. Depois, continuando, a ansa de Allen é uma estrutura muito mais fina e, na verdade, o epitélio é o epitélio pavimentoso simples. A seguir vem o tubo contornado distal, que é epitélio cúbico simples, mas que se distingue do proximal porque já não tem a orla em escova. E o tubo coletor também é um epitélio cúbico ou cilíndrico simples. No próximo slide mostro com mais detalhe, não vamos, é só para terem mais informação e que se vê muito bem as diferenças, talvez neste se veja um bocadinho melhor, as diferenças entre os cortes transversais dos vários locais do tubo renal. Novamente, este será o tubo proximal, contornado proximal, com a orla em escova, os tais microvilosidades que se vêem para dentro do tubo. O tubo distal. E claro, aqui a ansa de Allen, que é, como eu disse há pouco, uma parte do nefrónio muito fininha e que tem um epitélio pavimentoso simples. Mas vamos ver os cortes histológicos para vos mostrar isto. Ora bem, então aqui temos a parte em que se vê apenas o córtex renal, ou seja, a parte mais externa do rim, como eu vos disse há pouco, portanto, vamos a ver esta zona aqui, e onde existem os glomérulos ou os corpúsculos renais que têm a cápsula de Bowman e o glomérulo. Então, nós vamos ver estas bolinhas que aqui estão, são estas que aqui estão, na verdade são o conjunto do glomérulo com a cápsula de Bowman. Temos aqui uma ampliação, que se vê muito bem, o epitélio simples pavimentoso que forma a cápsula de Bowman. Novamente aqui também e aqui também. Depois também conseguem ver, de uma forma muito simples, os vários tubos, mas é necessário algum cuidado para os distinguir. Portanto, vamos conseguir distinguir os tubos contornados distais dos tubos contornados proximais. Ora bem, a diferença, ambos têm epitélio simples cúbico, a diferença tem a ver com a orla em escova ou as tais microvilosidades. E aqui estão. Ora bem, se olharem para aqui e depois fizerem uma ampliação, conseguem ver um tubo contornado proximal e outro tubo contornado proximal, em que o epitélio não é tão bem definido, portanto não se vê tão bem os núcleos, mas vê-se lá dentro, parece uma espécie de restos celulares, não são? São a tal orla em escova. Por comparação, se olharem para aqui, o tubo distal é um epitélio simples cúbico e não tem orla em escova, ou seja, a zona do lúmen deste tubo é muito clarinho, está branquinho aqui. Novamente, este será um tubo contornado distal, aqui também. Neste caso aqui vamos distinguir tudo contornado proximal e aqui o tubo contornado distal. Portanto, com algum cuidado vão conseguir distinguir estes dois tipos de tubos. Depois, além disso, vamos para a zona mais interna, portanto, para a zona medular, deixamos de ver corpúsculos
ou seja, os glomérulos de Malpighi, as cápsulas de Bowman, e vamos começar a ver em corte mais longitudinal os tubos coletores, que é o caso como está aqui, portanto será este aqui, que tem um epitélio cúbico simples, por vezes também cilíndrico, mas a maior parte é cúbico simples. E a ânsia, temos aqui um corte em que se vê a ânsia de Ellen, mais fininha, em especial distingue-se pelo facto de ter um epitélio simples, pavimentoso. Espero que tenham conseguido ver todas estas coisas, todas estas estruturas na preparação. Passamos agora à nova preparação, à terceira da aula, que é o fígado. Ora, o fígado é um órgão grande, com muitas funções muito importantes, nomeadamente produz a bilis, síntese de várias proteínas que são relevantes, proteínas do sangue, fatores de coagulação, etc. Armazenam, o fígado tem capacidade de armazenamento de glicogênio, de vitaminas, de potássio, de íons e também é importante o fígado tem funções de metabolização ou biotransformação de compostos. Ora bem, isto, na verdade, todas estas funções são executadas pelas células que formam a maior parte da estrutura do fígado, que se chamam hepatócitos. Portanto, os hepatócitos são células epiteliais, poliédricas, que se vão dispor, não sei se conseguem ver aqui, em uma espécie de cordões. Portanto, isto é um hepatócito, este é outro hepatócito. Ora bem, na verdade, entre estes hepatócitos vão aparecer estruturas, nomeadamente são canalículos biliares. Bem, mas vamos recomeçar aqui, ou seja, se nós olharmos para o fígado, se retirássemos um bocadinho, a unidade estrutural do fígado designa-se por lóbulo hepático, ou seja, existem vários lóbulos hepáticos, mais ou menos hexagonais, como estão aqui 1, 2, 3, 4, e aqui temos uma ampliação. Ou seja, cada um destes lóbulos hepáticos tem uma veia central, como está aqui representada, e depois e daí surgem cordões de hepatócitos, que entre eles existem vasos sanguíneos, que são chamados capilares sinusoidais, e que depois existem aqui uma série de canais. Os canais biliares, que na verdade os canais biliares também se localizam entre os hepatócitos e dirigem-se para a periferia, formando que está aqui a verde, os canais biliares, na verdade, o que vão levar a bilis para a vesícula biliar. Portanto, a bilis é produzida pelo fígado e depois vai ser armazenada na vesícula biliar. E estes sinusoides estão aqui representados a azul, recebem sangue arterial e venoso e desembocam aqui na veia central, como está aqui representada. Mas vamos ver de outra forma, como se mostra neste slide. Portanto, um bocadinho a estrutura. O fígado é constituído, como disse há pouco, por unidades estruturais e funcionais, na verdade são os lóbulos hepáticos. Cada lóbulo hepático tem esta estrutura hexagonal, com uma veia central no centro e chamada tríade, que é o espaço porta, que tem 3 componentes ou 4. Esses componentes, como estão aqui representados, é uma arteríola, uma vénula e um canal biliar. Os hepatócitos põem-se em cordões aqui à volta, nomeadamente à volta dos capilares sinusoidais. Estão aqui também colocadas umas células especiais, que são as células de Kupfer. Ora bem, nós aqui na preparação, vocês vão conseguir distinguir a zona do espaço porta, onde estão as tais 3 estruturas, a vénula, a arteríola e o canal ou ducto biliar, mas não conseguem distinguir os vasos linfáticos. Conseguem também, vão conseguir ver bem a veia central. Mas vão ver que outros pormenores no próximo slide, outra forma de representar, novamente, os cordões hepatócitos, aqui estão os sinusoides, os vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, os canalículos biliares, aqui a azul, e aqui este esquema mostra muito bem umas células muito importantes, são as células de Kupfer, que são um tipo de macrófagos que estão aqui no fígado e que são muito importantes para fagocitar eritrócitos e leucócitos que sejam envelhecidos ou disfuncionais ou danificados e também bactérias. Este esquema mostra de uma forma muito resumida, então tudo vão conseguir distinguir nas vossas preparações. A veia central vai ser uma zona, vocês vão ver muito bem, parece um buraco, mas na verdade é uma veia, e depois vão encontrar os espaços porta. Os espaços porta têm que ter sempre estas 3 estruturas. Um canalículo biliar, que tem epitélio simples cúbico,
uma vénula e uma arteríola, em que é constituída por, não tem epitélio cilíndrico simples, cúbico, desculpem, mas sim epitélio simples pavimentoso e também uma camada muscular e uma camada adventícia. Portanto, estes são os espaços de porta. E também vão conseguir distinguir hepatócitos. Mas vamos ver então cada uma fotografias destas lâminas. Ora bem, aqui temos uma ampliação pequenina que mostra o espaço porta. Na verdade, vão ver muito bem, distinguem-se porque tem uma vénula, portanto a vénula é a estrutura maior de todas. Depois vão ter aqui duas estruturas que nesta ampliação é difícil distinguir. Este é o espaço porta. Vamos ver com maior ampliação. Com maior ampliação conseguem ver a vénula, a maior, a arteríola distingue-se do canal biliar pela forma do epitélio. Na verdade, não conseguem ver o epitélio bem, com grande distinção aqui, mas vão ver-se muito bem os núcleos do canalículo biliar ou do canal biliar redondinhos e roxos. Vamos, numa próxima ampliação, conseguem distinguir melhor. Aqui está a vénula, tem de ser o espaço porta, que inclui a vénula, a arteríola, conseguem até ver aqui glóbulos vermelhos aqui cá dentro, e o canalículo biliar, que tem epitélio simples cúbico. O que estão a ver aqui em cada uma destas bolinhas roxas não são mais do que os núcleos das células epiteliais cúbicas. E aqui conseguem também ver os hepatócitos que estão aqui. E aqui a vermelho, com este aspecto brilhante, alaranjado, não são mais do que os glóbulos vermelhos que estão dentro dos capilares sinusoidais. Espero que consigam ver tudo. Estarei aqui para tirar as vossas dúvidas. Obrigada.